Pronto. Gravação iniciada. Boa noite, gente. Boa noite, todo mundo. Vamos lá. Boa noite, Beatriz. Muito obrigada pelo boa noite. Gente, hoje sem começar com pérolas. Eu fui ver a gravação no YouTube, eu fui dar uma olhada assim, só para ver a qualidade da câmera e tudo mais, que é doido, né? Minha câmera, ela é cheia de pra que isso. Quando foi pro YouTube nem ficou tão bom assim, mas, enfim, o áudio ficou bom. E é isso que vale a pena a gente prestar atenção mesmo. Minha cara ninguém se importa, mas o áudio tem que ficar bom. É o meu foco. Então, hoje a gente vai fazer, na verdade, um encontro um pouquinho diferente do da semana passada. Eu imagino que essa também tenha sido a razão de menos gente ter participado hoje do que na semana passada. Né? Semana passada foi um encontro mais teórico, um encontro mais fala, explica. E hoje, na verdade, a gente vai ter um grupo muito mais de discussão, de aplicabilidade de muito daquilo que a gente viu na última aula, mas não só das teorias que a gente viu na última aula em relação à Shoah, ao Holocausto dentro da literatura brasileira, mas a gente vai discutir literatura. A gente está aqui para isso, né? Para discutir literatura. Como na semana passada a gente percebeu uma perspectiva de estudo que é interessante da gente prestar atenção, que é interessante da gente perceber, hoje a gente vai tentar aplicar aquilo que a gente viu na semana passada e também ver outras questões e outros assuntos. Então, para começar, hoje eu não trouxe slide, é uma coisa bem realmente bem mais livre, assim. No máximo que eu vou ir e voltar para os textos, né? Eu estou com eles abertos aqui. Vou voltar um pouquinho também para esse artigo que eu escrevi, porque ele vai ter algumas questões que eu acho que vão ser muito interessantes da gente conversar, né? Então, para início de conversa, a gente vai hoje trabalhar com dois textos do mesmo autor. Eu comentei um pouquinho sobre ele na semana passada, mas hoje eu queria parar para falar realmente sobre ele. A gente vai trabalhar com um autor chamado Samuel Havett, que não é um autor conhecido. Eu queria saber, inclusive, se alguém já conhecia ele antes de hoje. Se alguém já tinha ouvido falar, ou quem efetivamente já tinha lido um texto dele. Fala quem aqui do lado, quem já conhecia a obra dele? Não. Se ouvi falar sobre ele no outro evento apenas. Minha gente, o Samuel Havett é o primo leve brasileiro para mim, tá? Então eu vou falar dele sempre a chance que eu puder, assim. Porque eu acho ele um autor que, enfim, ele era um homem, ele era um imigrante judeu, gay, engenheiro, que teve uma vida extremamente complicada, e, enfim, né, eu tenho uma história de que ele foi chamado pelo Niemeyer para trabalhar em Brasília, ele fez o cálculo de concreto de Brasília, de alguns prédios em Brasília. E toda vez que eu penso em Brasília, eu penso muito nele. Então, ele fez esse cálculo, ele trabalhou em Brasília, e ele foi trabalhar, acho que na Universidade de Haifa, com o Niemeyer, na Universidade de Tel Aviv, alguma universidade em Israel que o Niemeyer foi convidado para construir. Diz a história que o Samuel Havett ele simplesmente fugiu para Paris, foi viver na Boemia, em Paris, e ficou um tempão lá, e depois voltou para o Brasil, e ele era uma pessoa muito... de certo modo, ele era uma pessoa muito das sombras, assim. Vocês vão perceber, quem procurar mais da obra dele, vai perceber que o texto dele ele vai se construindo muito sobre esse mundo meio... Não o mundo que a gente vê na nossa frente. Né? Ele não vai apresentar um Rio de Janeiro, uma Brasília, um universo muito claro. Ele sempre vai tender aquelas coisas que não estão ali acontecendo durante os olhos do dia. Ele vai tender a ser uma pessoa, de certo modo, noturna. Então, quando a gente vai conhecendo mais a obra dele, né, quem tiver interesse, eu comentei sobre isso na semana passada, mas deixa eu pegar aqui de novo. Enfim, meus livros são uma bagunça desde a semana passada, eu fiquei com preguiça de arrumar. A gente vai ter os livros dele na estante virtual, não são, alguns não são meio difíceis de achar, outros não são tantos, mas a gente vai ter a obra dele completa publicada pela Civilização Brasileira. Então, a gente vai ter publicado em 2008. Então, assim, não é uma obra recente, né? Ela já tem muitos anos que foi publicada. Então, a gente vai ter os ensaios reunidos dele, nesse amarelinho aqui, e a gente vai ter o Contos e Novelas Reunidas, que é esse daqui, que é o verdinho.
também foi publicado, enfim, pela civilização brasileira e tudo mais. Então, ele vai trazer Os Contos do Imigrante, de 56, Diálogo, de 63, Os Sete Sonhos, 67, O Terreno de uma Polegada Quadrada, de 69, Que os Mortos Enterrem Seus Mortos, de 81. Esses são os livros de contos, e a gente vai trazer também as novelas, que basicamente são duas, A Bama, de 64, e A Viagem de Ahasverus, A Terra Alheia, em busca de um passado que não existe, porque é futuro, e de um futuro que já passou porque é sonhado, de 1970. Eu amo esse título. Eu vou repetir, porque ele é muito bom. Viagem de Ahasverus, A Terra Alheia, em busca de um passado que não existe porque é futuro, e de um futuro que já passou porque é sonhado, de 1970. Ele vai falecer na década de 80, né? É engraçado, a gente vai ter aqui, no final desse livro verde, uma bibliografia básica dele. Ele era muito amigo do pessoal da literatura. Então, por exemplo, na bibliografia básica dele, você vai ter o Alfredo Bozzi, que vai falar sobre ele na História Concisa da Literatura Brasileira. Você vai ter as cartas que ele trocou, inclusive, com Caio Fernando Abreu. Ele vai ser discutido pelo Afrânio Coutinho. Então, Regine Gel, né, no livro que a gente usou na semana passada. O Jacob Ginsburg vai falar bastante sobre ele. Atualmente, eu acho que a pessoa que mais trabalha com ele seria o Saul Kirschbaum, o professor da Unicamp, Matheus deve conhecer, do Departamento de Letras. Se eu não estou enganado, eu acho que a tese de doutorado do Saul Kirschbaum foi sobre o Samuel Harvard. O Saul Kirschbaum é um senhor bem velhinho já, ele é um fofo. Mas, enfim, nos livros mais clássicos sobre a literatura brasileira, a gente vai encontrar coisas sobre o Samuel Harvard. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre modernismo, né, o próprio Marcel Moisés mesmo, na história da literatura brasileira, no modernismo vai ter. Então, assim, ele, de certo modo, ele está dentro do cânone literário brasileiro, mas ele ainda é daquele cânone que a gente desconhece, né? Eu, particularmente, não sei como eu descobri a obra dele, eu não lembro, eu não tenho memória de como isso aconteceu, realmente não tenho. Mas eu sei que foi Nos Contos de Imigrante, que é o meu livro favorito dele, provavelmente um dos meus livros favoritos da vida, apesar de eu gostar muito de Que os Mortos Enterrem Seus Mortos também. Eu ainda não li todos os livros dele, né? Ele tem uma obra relativamente grande para uma pessoa que tinha uma vida fora da literatura, né? Ele era um trabalhador fora da literatura. E a história dele, na verdade, é muito interessante, porque ele vem para o Brasil bem novinho. Ele vem para o Brasil na década de 30. E nisso que ele vem para o Brasil, o pai dele, eu acho que vem antes dele, um ano antes. E ele vem para o Brasil com cerca de 6 anos de idade. E quando ele vem para o Brasil, né, enfim, com esses 6 anos de idade, ele vai morar no Rio de Janeiro, né? Ele vai junto com a família dele, com a mãe, pai, irmãs. Acho que ele tinha só irmãs. Ele vai morar no Rio de Janeiro. Deixa eu ver se eu acho uma foto dele aqui. Fácilzinho. Ah, tá, achei. Esse senhorzinho aqui. Essa foto ele ainda estava vivo, né? Essa aqui é a segunda edição do Conto do Imigrante, que está autografada por ele, né? Então essa é uma versão do livro que eu tenho, né? A versão original é bem cara. E nessa época que ele lança a segunda edição, muitos anos, quase 20 anos depois desse livro ter sido publicado, inclusive esse desenho da capa é dele, me lembra muito a capa da Trégua, do Primo Levi, para quem nunca viu, mas aí não é um desenho, é um desenho do Chagall. Então esse livro aqui ele é bem, bem pequenininho, é um livro bem curtinho. Ele publica esse livro em 56, no mesmo ano que se publica Grande Sertão Veredas, pela mesma editora, na mesma época. Então, de certo modo, é quase injusto. Isso é falado, eventualmente, sobre ele. Assim, essa ideia de foi muito quase injusto você publicar 2 livros como esse ao mesmo tempo. Então, isso acaba deixando, de certo modo, o Conto de Imigrante foi um livro que fez sucesso, que fez um certo sucesso, mas não fez o sucesso de Grande Sertão Veredas. Ele não foi lembrado pela crítica como Grande Sertão Veredas. E o próprio Samuel Harvard, ele não era constantemente lembrado dentro das comunidades
intelectuais da época, né? Ele era uma pessoa muito complexa, e por ser uma pessoa muito complexa, ele acabou caindo no esquecimento. Então, ele nasce em 29 e ele vem para o Brasil em 36, trazido pelos pais. O pai dele chega antes dele e depois ele vem junto com a festa da família. Eles moravam na Polônia, né, numa cidade na Polônia, que foi completamente dizimada. Todos os judeus da cidade basicamente faleceram durante o Holocausto. Então, ele já vem no momento que as coisas estão começando a se transformar. A gente conversou sobre isso, né? Não que o antissemitismo ele deixou de existir depois do Holocausto, que ele passou a existir durante aquele momento. Ele já existia muito antes. A gente vai ter esses ciclos migratórios a partir da década a partir do início do século XX, né? Final do século XIX, início do século XX, a gente vai ter esses migrantes vindo para o Brasil para fugir desse antissemitismo que está em crescimento. Aí você vai ter, por exemplo, o caso Dreyfus, você vai ter os Sábios de Sião, você vai ter uma quantidade imensa de autores e pessoas traduzindo textos antissemitas, né? Então, você vai ter, por exemplo, no Brasil, Ai, meu Deus, como é que é o nome dos araras verdes? Os integralistas. Você vai ter os integralistas, você vai ter Gustavo Barroso, né, que é um autor extremamente conhecido, pai da Museologia Nacional, que publicou o Judeu, que foi a pessoa que traduziu o Judeu Internacional, do Henry Ford, né, enfim. Então você vai ter uma movimentação que está acontecendo na Europa há alguns anos e ela vai culminar, né, a partir de 1940. Então a gente vai ter esse movimento que ele já vai estar acontecendo na Europa, o que faz com que muitos imigrantes askenazes, a gente falou semana passada a diferença de askenazes e sefardita, vinham para o Brasil. Esses imigrantes askenazes, tem uma questão interessante da gente falar sobre eles, em muitos casos, eles não se comunicavam nas línguas dos países que eles moravam. Eles se comunicavam em Yiddish. E é importantíssimo a gente falar isso, porque é exatamente sobre a questão da linguagem que o livro vai falar. Esses dois contos que a gente vai ver hoje, né, que a gente leu, são os dois primeiros contos do livro, O Profeta e a Prece. E os dois livros, eles vão ter, além da temática do Holocausto, eles vão ter uma temática comum, que é a temática de silenciamento. A linguagem que não agrega e que não consegue caber dentro daquela experiência, né? Então a gente vai ter dois personagens de gêneros diferentes, de experiências diferentes e de finais diferentes. Bem que o final dos dois é muito aberto, a gente não sabe muito bem para onde eles vão, ou o que eles fazem, ou como eles vão fazer, né? Isso, obrigado, Alberto. O Movimento Integralista Brasileiro, organizado por Bruno Sagrado de Oliveira, que o próprio Gustavo Barroso, pai da Museologia Nacional, imortal pela Academia Brasileira de Letras, criador do Museu Histórico Nacional, fazia parte. E, por fazer parte, enfim, ele era um antissemita de marca maior, enfim, não valia nada. E então a gente vai ter o Samuel Havett vindo para o Brasil, novinho, morando no Brasil durante a Segunda Guerra, então ele estava ouvindo e recebendo aquelas informações o tempo inteiro do que estava acontecendo, e isso foi no final da adolescência dele, que isso vai começar a acontecer, para eventualmente, em 56, cerca de 11 anos depois do fim da guerra, ele vai publicar esse livro. Os temas principais da obra dele vão ser alienação completa, essa ideia de deslocamento, essa cidade, essa coisa urbana completamente caótica. Como eu disse, ele era um escritor noturno. Assim. Eu acho que para a gente trabalhar, por exemplo, com uma ideia que talvez a gente conheça melhor, ele lembra muitas vezes o Dalton Trevisan, que vai trabalhar com essa coisa do vampiro de Curitiba, sabe? Que vai trabalhar com essas temáticas que elas são muito... Elas não se aparecem durante o dia. E se a gente pensar na própria personalidade dele, enquanto homem imigrante homossexual, a gente vai se ver nisso. E ele vai trazer esses assuntos para dentro da narrativa dele, e ele não vai se abster de fazer isso, não. E na época, se a gente parar para pensar, isso era ditadura militar, né? Então a gente vai ter N questões aí, então a gente vai ter, por exemplo, pessoas como Cassandra Rios tentando publicar e sendo barrado o tempo inteiro, por exemplo. Né? Boa noite, Fernanda. A gente, enfim, vai ter
essas temáticas que não deviam estar ali estão, enquanto ele está ali pensando está começando a se montar a política que a gente está começando a entender, começando a perceber o papel do imigrante dentro dessa sociedade, o imigrante pós-guerra, que também vai chegar. Então ele vai estar nesse meio, né? E esse personagem que ele vai trazer, esses personagens que ele vai trazer, esses imigrantes que ele traz nos contos de imigrante, não vão ser os únicos imigrantes que vão fazer parte da narrativa dele, do próprio Que os Mortos Enterrem Seus Mortos, que é, enfim, talvez o livro mais bem escrito dele, na minha opinião. Ele vai lá e capturar essas imagens, ele vai trazer essas imagens para a gente. E eu estava falando para vocês que ele não se desfazia disso. O primeiro texto, a primeira publicação dele nessa edição dos ensaios dele, é um texto escrito de 1970, chamada... Eu vou ler o título do texto, né? A gente sabe que essas palavras não são mais usadas, mas ele usa o termo homossexualismo, sexualidade e valor. Isso foi um texto escrito em 1970. Né? Então, a gente sabe como ele se coloca nessa situação, assim. E o início desse texto é muito bom. Ele começa assim: era quase impossível escrever este trabalho. Não sabia como começá-lo, não sabia como terminá-lo. A massa de anotações me perturbava. O acúmulo de experiências me paralisava. Então ele já se assume no primeiro segundo do texto. Primeirinho, assim. O acúmulo de experiências me paralisava. A partir dessa frase, a gente já sabe, pelo título e por esta frase, quem ele era. E isso cria nele uma personalidade extremamente isolada. Por todas as razões possíveis e além essa, né? Eu comentei, acho que rapidamente um pouquinho sobre como foi a morte dele. A morte dele foi trágica, ele foi esquecido totalmente. Ele foi enterrado como indigente, porque ninguém sabia quem ele era. Né? Um cara que publicava, que era escritor, que era engenheiro, que morava em Brasília, que estava ali há anos, que publicava em revistas, em jornais, que tinha amigos escritores, e foi amigo de Clarice Lispector. Ele dedica o primeiro livro dele a Diná Silveira de Queiroz, a escritora da Muralha, que também era uma escritora que escrevia textos incríveis e que agora a gente está recuperando esse trabalho dela, né? Então, estou na expectativa sempre de que a gente recupere o trabalho de Samuel Havett, né? De que publique as edições mais bonitas, gente. Eu peguei trauma de verde e amarelo. Se vocês não pagaram, ok, parabéns. Mas, assim, eu quero me livrar dessas edições porque elas não combinam mais. Ah, Jefferson é horrível. A história dele é horrível. Assim, eu sou bem. Eu conheci alguns. Eu fiz um curso há um tempo atrás sobre judeus no Rio de Janeiro. E ele era um dos temas, assim, se falava sobre ele. E ele foi esquecido pela família. Foi toda uma coisa muito. É muito triste mesmo a história dele. Assim. Eu acho que isso fica muito claro quando a gente vai ler os poemas. Poemas não, os textos dele, sabe? Eu acho que a gente vai perceber esse esquecimento muito forte. Mas vamos lá, minha gente. Vou abrir aqui. Eu vou trazer os textos, os dois. Eu acho que a gente devia começar na ordem, né? Começar na ordem que ele escreveu. Então vamos começar pelo Profeta, né? Vamos começar na ordem de que os textos foram publicados. Eu vou ler ele. Eu acho que dá para a gente ler. Quem leu? Ou vocês preferem que eu já passe direto para análise? O que é que vocês preferem? Não sei se a maioria leu, não sei se a maioria não leu. Ou falem, coloquem aqui no chat o que é que vocês acham que a gente devia fazer. Eu acho que não é muito longo, eu acho que rola da gente até ler ele, assim, eu estava pensando nisso hoje. O Profeta é maiorzinho, a prece é mais curto. Então, acho que podemos ler junto, acho que pode ler sim, massa. Vamos lá, vamos dar uma lida e a gente chega no final e verbaliza o que a gente está sentindo. O Profeta. Todas as ilusões perdidas, só lhe restara mesmo aquele gesto. Suspenso já o passadiço e tendo soado o último apito, o vapor levantaria a âncora.
Olhou de novo os guindastes meneando fardos, os montes de minérios. Lá embaixo, correrias e línguas estranhas. Pescoços estirados em gritos para os que rodeavam no parapeito do convés. Lenços. De longe, o buzinar de automóveis a denunciar a vida que continuava na cidade que estava agora abandonando. Pouco lhe importavam os olhares zombeteiros de alguns. Em outra ocasião, sentir-se-ia magoado. Compreendera que a barba branca e o capotão além do joelho compunham uma figura estranha para eles. Acostumaram-se. Agora mesmo ririam da magra figura toda negra, certo o rosto, a barba e as mãos mais brancas ainda. Ninguém ousava, entretanto, o desafio com os olhos que impunham respeito e confiavam um certo ar majestoso ao conjunto. Relutou com os punhos trançados nas têmporas a fuga de seu interior, da serenidade que até ali o trouxera. O apito surdo teve consciência plena da solidão em que mergulhava. O retorno, única saída que encontrara, afigurava-se-lhe vazio e inconsequente. Pensou, no momento de hesitação, ter agido como criança. A ideia que se fora gigantando nos últimos tempos, que culminara com a sua presença no convés. Tinha receio de vê-lo esboroada no instante de dúvida. O medo da solidão aterrava-o mais pela experiência adquirida no contato diário com a morte, em tempo ainda. Desçam o passadiço, por favor, desçam. A figura gorda da mulher ao seu lado girou ao ouvir, ou ao julgar ouvir, as palavras do velho. O senhor falou comigo? Inútil. A barreira da língua, sabia-o, não lhe permitiria mais nada. O rosto da mulher desfigurou-se com a negativa e os olhos de súplica do velho. Com exceções, o recurso mais seria a mímica e isso lhe acentuaria a infantilidade que o dominava. Só então percebeu que murmurara a frase e, envergonhado, fechou os olhos. Minha mulher, meus filhos, meu genro. Aturdido mirava o grupo que ia abraçando e beijando. Grupo estranho, mesmo o irmão e os primos, não fossem as fotografias remetidas antes de ser-lhe estranhos também. E as lágrimas que então rolaram não eram de ternura, mas gratidão. Os mais velhos conheceram-os quando crianças. O próprio irmão havia 30 anos, era pouco mais do que um adolescente. Aqui se casara, tivera filhos e filhas, e casara a filha também. Nem recolhidas as molas macias do carro que o genro guiava, cessaram de correr as lágrimas. As perguntas em assalto respondia com gestos, meia palavras, ou então com silêncio. O corpo magro, mais rijo, que apesar da idade produzira trabalho e garantira sua vida, oscilava com as hesitações do tráfego, e a vista nenhuma vez procurou a paisagem. Mas parecia concentrar-se como respondendo à avalanche de ternura. O que lhe ia por dentro seria impossível transmitir no contato superficial que iniciava agora. Deduziu que seus silêncios eram constrangedores. Os silêncios que se sucediam ao questionário sobre si, sobre o que era de mais terrível experimentara. Esquecer o acontecido nunca. Mas como amesquinhá-lo, tirar a essência de horror ante uma mesa bem posta, ou um chá tomado entre finas almofadas e macias poltronas? Os olhos ávidos e inquiridores que o rodeavam não teriam ouvido e visto bastante, e para também se horrorizarem, e como ele participar do silêncio? Um mundo só. Supõe encontrar-se a queimar o conforto dos que como ele havia sofrido, mas o acaso pusera mais de 90 a salvo do pior. E consciente disso, partilhariam com ele em humildade e encontro. Vislumbrou, porém, um ligeiro engano. O apartamento ocupado pelo irmão ficava no último andar do prédio. A varanda aberta para o mar recebia à noite o choque das ondas com mais furor do que o dia. Ali gostava de sentar-se, voltando da sinagoga após a prece noturna, com o sobrinho neto no colo, a balbuciarem ambos coisas não sabidas. Os dedos da criança embaraçavam-se na barba e às vezes tateavam com força uma ou outra mecha. Esfregava-se então seu nariz duro, o arredondado e o cartilaginoso, e riam ambos um riso solto e sem intenções. Entretinham-se até a hora que o irmão voltava e ia ao jantar. Nas primeiras semanas houve um alvoroço e muitas casas a percorrer, muitas mesas em que comer, e em todas já voltava o aspecto da coisa curiosa que assumia. Com o tempo, arrefecidos os entusiasmos e a curiosidade, ficara só com o irmão. Falar mesmo só com este ou a mulher. Os outros quase não o entendiam, nem os sobrinhos, muito menos o genro, por quem principiava a nutrir antipatia. Aí veio o profeta. Mal abrir a porta, a frase e o riso debochado do genro surpreenderam-no.
Fez como se não tivesse notado o constrangimento dos outros. Atrasara-se no caminho da sinagoga e eles já o esperavam à mesa. De relance, percebeu o olhar de censura do irmão e o riso cortado de um dos pequenos. Só Paulo, assim batizaram o neto, que em realidade se chamava Pincos, agitou as mãos num blá-blá, como a reclamar a brincadeira perdida. Mudo, depositou o chapéu no cabide, ficando só com a boina preta de seda. Da língua nada havia aprendido, mas o observador, se bem que não arriscasse, conseguia associar gravar algumas coisas. E o profeta, que o riso moleque lhe pegara à entrada, ia se tornando familiar. Seu significado não o atingia. Pouco importava, no entanto. A palavra nunca andava sem um olhar irônico, uma ruga de riso. No banheiro, lavava as mãos, recordou as inúmeras vezes em que os mesmos sons foram pronunciados à sua frente, e ligou as cenas. Do fundo, boiou a lembrança de coisa análoga no tempo. O engano esboçado no primeiro dia acentuava-se. A sensação de que o mundo deles era bem outro, de que não participaram em nada do que fora, para ele, a noite horrível, ia se transformando lentamente em um objeto consciente. Eram-lhe enfadonhos os jantares reunidos nos quais ficava à margem. Quando as crianças dormiam e outros casais vinham conversar, apalermava-se com toda a palestra, as piadas concupiscentes, as cifras sempre jogadas a propósito de tudo, e às vezes sem nenhum. A guerra o despojara de todas as ilusões anteriores e afirmara-lhe que a precariedade do que antes era sólido. Só ficara intacta sua fé em Deus e na religião, tão arraigada que mesmo que nos transes mais amargos não conseguira expulsar. Já o tentara, reconhecia, em vão. Nem bem se passara um ano e tinha sua frente numa monótona repetição que julgava determinado. A situação parasitária do genro despertou-lhe ódio e a muito custo dominou. Vira outras mãos em outros acenos. E as unhas tratadas e os anéis e o corpo roliço e o riso estúpido e a inutilidade concentravam a revolta que era geral. Quantas vezes, meia-noite ia longe, deixava-se esquecer na varanda com cigarro aceso, ouvindo a fala bilíngue e risadas canalhas, para ele, entre o cartear e outro. Então é isso? Os outros julgaram caduquice. Ele bem sabia que não. O monólogo fora-lhe inútil quando pensava em doidar, pois era hábito. Quando só, descarregava a atenção com uma que outra frase sem nexo, senão para ele. Recordava-se que um dia, no início logo, esboçaram em meio a uma conversa um tênue protesto, deram um sinal fraco de revolta, e talvez seu indicador cortasse o ar em acenos carregados de intenções. O mesmo na sinagoga, quando a displicência da maioria tumultuaram a pressa. Esses gordos senhores da vida e da fartura não têm a fazer, nada tem a fazer aqui, murmuraram algum dia para si mesmo. Talvez daí o profeta descobriria depois o significado. Pensou em alterar um pouco aquela ordem, principiou a narrar o que havia negado antes. Mas agora não parecia interessar-lhes. Por condescência, não compreendiam o que de sacrifício representava para ele. Ouviram-no nas primeiras vezes e não faltaram lágrimas nos olhos das mulheres. Depois, notou-lhes aborrecimento, enfado, pensou descobrir censuras em alguns olhares e adivinhou frases como estas. Que quer com tudo isso? Por que nos atormenta com coisas que não nos dizem respeito? Havia rugas de remorso quando recordavam alguém que lhes dizia respeito, sim, mas eram rápidas. Sumiam como um vinco em um boneco de borracha. Não tardou que as manifestações se tornassem abertas, se bem que mascaradas. O senhor sofre com isso. Por que insiste tanto? Calou. E mais do que isso, emudeceu. Poucas vezes lhe ouviram a palavra e não repararam que se ia lhe colocando na situação marginal. Só Pincos, ele assim o chamava, continuava a trançar sua barba, esfregar o nariz e contar histórias intermináveis com seus olhos redondos. Inutilidade. O mar trazia lembranças tristes e lançava incógnitas. Solidão entre solidão. Interrogava-se às vezes sobre a sua capacidade de resistir a um meio que não era mais o seu. Chiado de ondas. Um dedo pequeno mergulhado em sua boca e um riso ao choque. Riso sacudido. Poderia condenar? Não, se fosse gozo após a tormenta. Não poderia nem condenar a si mesmo se por qualquer motivo aderisse, apesar da idade. Mas os outros? Cegos e surdos na sensibilidade e autossuficiência. Erguia-se então. Caminhava pelos cômodos, prescrutando no conforto um contraste que sabia de antemão não existir. Aliciava argumentos contra si mesmo, inutilmente, e do fundo um gosto amargo, decepcionante. Os dias se acumulavam na rotina e lhe era penosa estar dos sábados na sinagoga. O livro de orações aberto,
desnecessário, de cor murmurava todas as preces. Fechava os olhos às intrigas e se punha de lado, sempre de lado. No caminho admirava as cores vistosas das vitrinas, os arranha-céus se perdendo na volta do pescoço, o incessante arrastado de automóveis. E nisso tudo pensava-lhe a solidão, o estado de espírito que não encontrava afinidade. Soube ser recente a fortuna do irmão. Numa pausa, contaram-lhe dos anos de luto e subúrbio, e triunfante, em gestos largos, concluía pela segurança atual. Mais que as outras sensações, essa ecoou fundo. Concluiu ser impossível a afinidade, pois as experiências eram opostas. A sua, amarga, a outra, vitoriosa. E no mesmo intervalo de tempo, Deus, meu Deus, as noites de insônia sucederam-se. Tentou concluir que um sentimento de inveja carregava-lhe o ódio. Impossível. Honesto consigo mesmo, entreviu sem força essa conclusão. E suportou o oposto, mais difícil. As formas na penumbra do quarto, dormia com o neto, compunham cenas que não esperava rever. Madrugadas horríveis e ossadas, rostos de angústias e preces evolando nas cinzas humanas. As feições da mulher apertando o chale no último instante, onde os olhos que mudos traíram o grito animal. Pisada canalha, carteado, cifras. Olha o profeta aí, as caras de gozo gargalhando do capote suspenso na cadeira. Impossível. Gritos amontoados deram-lhe a notícia da saída. Olhou o cais. Lentamente a faixa d'água aumentava os acenos finais. Retesou todas as fibras do corpo. Quando voltassem da estação de águas, encontraria a carta sobre a mesa. E seria inútil o protesto, porque tardio. Aproveitar as 2 semanas de ausência. O passaporte de turista, depois pensava em torná-lo permanente, facilitara-lhe o plano. O dinheiro que possuía esgotou-se a compra da passagem. Regresso. A empregada estranhou um pouco a vê-lo sair com a mala, mas juntou o fato da figura excêntrica que no início lhe infundiram um pouco de medo. Planos? Não os tinha. E apenas em busca da companhia de semelhantes. Semelhantes, sim. Talvez do fim. As energias que o gesto exigiu esgotaram-no e a fraqueza trouxeram hesitações. E ante o irremediável, os olhos frustrados dilataram-se na ânsia de travar o pranto. Miúdas já, as figuras acenando. O fundo montanhoso, azulando como no céu do meio-dia. Blocos verdes de ilhotas e espumas nos sucos dos lanchões. Há sempre gaivotas, mas não conseguiu vê-los. Novamente, os punhos cerrando e trançando. As têmporas apoiadas nos braços e a figura negra em forma de gancho, trepidando em lágrimas. Vamos lá. Eu nunca tinha lido esse texto em voz alta. Eu acho que ler em voz alta é ainda mais complicado. Porque, se vocês perceberam, não sei se minha leitura foi boa ou não, mas ele é um texto extremamente travado. Ele tem muito ponto. É ponto atrás de ponto, atrás de ponto, atrás de ponto, atrás de ponto. E quanto mais ele vai adentrando na realidade que não é a dele, ele vai adicionando mais pontos. As frases vão ficando cada vez menores. Eu sou a coisa que mais me fascina nesse texto, na verdade, não são nem esses pontos. Eu sou fascinada pelos parênteses. Quando ele coloca um parêntese, você vê a coisa mais mágica do texto acontecer. Aturdido mirava o grupo que, abraçando e beijando, grupo estranho, abre parênteses, mesmo o irmão e os primos, não fossem as fotografias remetidas antes de serem estranhos também. Quando ele abre o parêntese, é quando ele fala a verdade. Vamos ver outro parêntese aqui. Tem uma parte, cadê? Só Paulo, assim batizaram o neto, que em realidade se chamava Pincos. Então, o nome do menino é Paulo, mas na realidade é Pincos. Então, de certo modo, quando ele abre o parêntese no texto, é quando ele fala a verdade. É quando existe verdade ali dentro. Quando ele vai falar, eu acho que provavelmente é o meu parêntese favorito, essa parte daqui. Só ficar intacta sua fé em Deus e na religião. Tão arraigada que mesmo nos transes mais amargos não conseguia expulsar. Já o tentara, reconhecia, em vão. A gente sabe que ele vai tentar expulsar aquilo ali dele. Mas quando ele fala, já o tentara, reconhecia, em vão. Quantas vezes meia-noite ia longe? Ele bota também a do... de quando ele vai falar dos textos. O livro de orações abertos, desnecessário.
de cor murmurava todas as preces. Então, toda vez que ele abre um parêntese no texto, é quando ele fala a verdade. Então, a gente vai ter... Esse texto, para mim, ele é a construção, uma das melhores construções quando a gente pensa sobre o sobrevivente. Quando a gente vê o sobrevivente, é isso aí que a gente imagina. Quem já leu A Trégua de Primo Levi, ele vai falar exatamente sobre isso. Tem uma frase da Trégua que eu vou procurar em algum... Achei. Eu nem precisava me levantar, o texto está aqui do meu lado, mas eu esqueci que eu tenho 2 cópias iguais. Quem já fez aula e curso comigo sabe que eu adoro ler esse final da Trégua, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. A Trégua é um livro que ele vai falar... Sim, é um narrador muito sagaz. Muito. É absolutamente fascinante como o narrador vai pegando as coisas e criando esses espaços. E a própria imagem do parêntese ela é uma imagem que, de certo modo, causa um isolamento. Vê, ele vai falar em diversos momentos. É um texto que fala sobre isolamento. É um isolamento imenso que ele vai passar. Imenso. A sensação de angústia que você tem quando você lê isso é muito complexa. E esse narrador é exatamente essa palavra, Mateus, sagaz. A gente tem um narrador extremamente sagaz. E a gente vai descobrindo a história dos outros e a dele ao mesmo tempo. E tá ali descobrindo e tá ali percebendo, é fascinante. Eu vou ler o trecho final da Trégua, porque eu acho que vocês vão entender o que eu quero dizer quando a gente faz essa conexão. A Trégua, ele é um livro que começa com a libertação de Auschwitz, e ele vai passar por toda a Europa destruída, até Primo chegar em Turim, que era a cidade de que ele tinha nascido, né, na casa da família dele, em outubro. Ele é liberto em janeiro e ele só chega em outubro. Então ele passa esse tempo todo viajando pela Europa até os russos efetivamente enviarem ele de volta para casa. Então ele fala assim: cheguei a Turim no dia 18 de outubro, após 35 dias de viagem. A casa estava de pé, todos os familiares vivos. Ninguém me esperava. Eu amo essas 3 construções. A casa estava em pé, todos os familiares vivos, ninguém me esperava. Quando ele faz essas 3 observações, a gente olha para esse livro e pensa, ele é recebido pelas pessoas ali que estão vivendo um mundo totalmente diferente do dele. A casa estava de pé, o apartamento do irmão, todos os familiares vivos, ninguém o esperava. Apesar de estavam esperando, né? Eu estava inchado, barbudo e maltrapilho e tive dificuldade em fazer me reconhecer. Encontrei os amigos cheios de vida, o calor da mesa segura, a concretude do trabalho cotidiano, a alegria libertadora de contar. Reencontrei uma cama ampla e limpa, que de noite, abre parênteses, instantes de terror, fecha parênteses, cedeu suavemente com o meu peso. Passados muitos meses, desapareceu em mim o hábito de caminhar com os olhos fixos no chão, como se procurasse algo para comer ou para guardar logo no bolso, e vender para obter pão. Ou para guardar, e não cessou de visitar-me em intervalos, ora compactos, ora escassos, um sonho cheio de assombro. É um sonho dentro de um sonho, plural nos particulares, único na substância. Estou à mesa com a família ou com os amigos, ou no trabalho, ou num campo verdejante. Um ambiente, afinal, plácido e livre. Aparentemente desprovido de tensão e sofrimento, mas mesmo assim sinto angústia sutil e profunda, a sensação definida por uma ameaça que domina. E, de fato, continuo o sonho, pouco a pouco ou brutalmente, todas as vezes de forma diferente. Tudo desmorona e se desfaz ao meu redor. O cenário, as paredes, as pessoas, e a angústia se torna mais intensa e mais precisa. Tudo agora torna-se caos. Estou só no centro de um nada turvo e cinza. E, de repente, sei que isso significa, e sei também que sempre soube disso. Estou de novo no lager e que nada era verdadeiro fora do lager. De resto, eram férias breves, o engano dos sentidos, um sonho.
a flor, a família, uma natureza em flor, a casa. Agora, esse sonho interno, um sonho de paz, terminou. E no sonho externo, que prossegue gélido, ouço ressoar uma voz bastante conhecida, uma única palavra, não imperiosa, aliás, breve e obediente. É o comando do amanhecer em Auschwitz, uma palavra estrangeira temida e esperada. Levantem-se, Vistavak. Esse texto de Prima ele foi escrito depois do Profeta, isso é uma coisa interessante de se perceber. Provavelmente, assim, não acho que Primo tenha lido o Profeta, mas eles dois usam o mesmo artifício para criar tensão. O parêntese. O abre parêntese, instante de terror. Abre parêntese, desnecessário, de qual murava todas as preces. Então a gente vai ter um personagem que, pelo que a gente consegue compreender, por uma informação aqui e ali, porque existe, voltando para aquela ideia do que é que não está livre, que não está escrito no sol, que não está solto no mar, né, que não está ali presente na vida. A gente vai ver esse narrador, esse personagem, que a gente não sabe muito bem o que ele viu. A gente sabe que ele viu alguma coisa. Lá para o final do texto, né, na parte finalzinho, ele vai falar aqui que ele vai falar com pessoas. No início, ele vai falar com as pessoas, e tem uma coisa interessante nessa coisa que ele vai começar a falar com as pessoas, que as mulheres choravam. Então ele começa a perceber que as mulheres elas choravam, elas se sentiam emocionadas, as pessoas sentiam uma tristeza pelo que ele passou. A impressão que dá é que não mais ninguém tinha passado por o que ele passou. Como se ele tivesse ficado sozinho na Europa, ele não tivesse conseguido fugir, enquanto o irmão, os primos e a própria esposa dele conseguem fugir. Então a gente consegue criar, de certa maneira, um esquema linear para a experiência dele. Então a família consegue fugir, eles vêm aqui migram para o Brasil, ele fica na Europa, e nisso que ele fica na Europa, ele é enviado provavelmente para um campo de concentração, para o lager, né, que o Primo Levi fala, nada era verdadeiro fora do lager, tudo era o lager, tudo pertence ao lager. Lager é a palavra alemã, né, que representa campo de concentração, campo de extermínio, que é uma palavra um pouquinho difícil de traduzir, então o Primo Levi ele usa a palavra em alemão e o tradutor da Trégua manteve, o Ex-Homem não, mas da Trégua o Marco Lucchesi manteve. Então ele passa por essa experiência do Lager, né, esse profeta, então a gente consegue entender que ele é um senhor de idade que sobreviveu ao Lager e que depois de tudo que aconteceu, ele consegue vir para o Brasil. Ele tem um passaporte de turista, ele tem família no Brasil, então ele consegue vir. Só que quando ele chega no Brasil, ele se vê completamente mudo. Ele não consegue falar com a família, ele só fala com a esposa e com o irmão. São as únicas pessoas que ele consegue se comunicar. Oi, amigo. Fale aí. Não, eu queria só fazer um comentário. Boa noite para todo mundo, né? Boa Eu noite. tô com a garganta meio ruim porque eu tô gripado já tem uns dias. Clima aqui em BH tá Bem-vindo ao sobe e clube. desce, né? Mas, enfim, Elo, eu fiquei pensando aqui num comparativo que você fez e eu tô matutando aqui, não sei se eu tô correto, você me ajuda aí a pensar, né? Como que a gente sabe que a literatura, às vezes, fala de coisas que a gente não consegue dizer de outras formas, né, na vida real. Né? Sim. Às vezes a experiência é tão absurda que escapa à realidade e a literatura tem que falar, porque se nós mesmos formos falar sobre isso, a gente não dá conta. E aí eu fiquei pensando sobre essa questão da estratégia do narrador, e você comentou como que no Primo tem algo parecido, né? Sim. Claro que eu não conheço nem quase nada, né? Mas só uma impressão que eu estou tendo é que parece que o narrador ele também meio que tenta, e aí você me corrige, dentro da história, dar, não sei se estou usando a palavra certa, uma suavidade para os personagens e para o leitor ele confessa a verdade, né? Tipo assim, parece que dentro da história a gente tenta ser mais
não é simples a palavra, a gente tenta ser mais sucinto, a gente não revela a experiência como um todo, né? E aí ele tenta, Sim, nesses parênteses, falar assim: olha, na história é assim, mas, leitor, a realidade é essa, né? Então ele tenta sim, mostrar para a gente, meio que sim, nos entremeios, né? Como que a realidade acontece. Porque eu fico pensando assim, até mesmo dentro da história ficcional, esses casos são um absurdo, né? Como é que lida sim, com esse personagem? sim, Aí eu fiquei pensando um sim. pouco sobre isso, sabe? Eu achei interessante esse comentário, Matheus, porque agora também me remeteu a uma coisa. No Primo, especificamente, ele não tem esses parênteses, eles não são tão presentes. Eu acho que a gente tem que diferenciar talvez um pouco, porque o Primo é uma narrativa em primeira pessoa e ele é uma narrativa, enfim, a história dele, né? O que aconteceu com ele, a gente não tem muito o que falar, o testemunho, né? A gente diferenciaria isso a partir dessa perspectiva. Mas eu gosto, a gente percebe nesse daí, por exemplo, é quando o narrador deixa ele falar. Porque para nós ele não fala. Vocês podem perceber, ele não se comunica em quase nenhum momento. O único momento que ele volta a se comunicar é aqui embaixo, que é quando ele começa a falar sozinho. Então, de certo modo, e olha se a gente perceber, por exemplo, o parêntese para ele, ele vai fazer monólogos para si mesmo. Então, de certo modo, eu acho que esse espaço, esse parêntese, ele abre um pouco desse monólogo que ele tem. Antes mesmo dele fazer o monólogo. Porque ele deixa claro em algum determinado... Assim, vai passando o texto, a gente vai perceber que, por exemplo, tem uma coisa interessante que quando ele vai falando, ele se comunica com o bebê. E eu acho que isso é uma coisa muito fascinante do texto. Assim. A pessoa que ele se comunica é o Pincus, que é o personagem que tem um nome que não é o nome dele, que vive uma vida muito estranha, porque ele é uma criança, e ele vai trazendo, exato, ele vai refletindo junto com a gente. Então, a gente ouve quando as coisas vão acontecendo com ele. Por exemplo, talvez daí o profeta descobrira depois o significado. Antes dele descobrir o significado, aquela coisa já o incomodava. Né? Que, na verdade, não é que a palavra profeta o incomoda. O que incomoda é a desconexão que ele tem com todo mundo ao redor dele. E ela vai acontecer por diversos motivos. A gente consegue reconhecer a aparência dele. Né? Ele tem o capotão preto. Aqui em cima, cadê? Voltando aqui. A gente, de certo modo, consegue imaginar como ele era. Cadê? A barba branca e o capotão além do joelho. Capotão seria aquele casacão. Então, sei lá, se a gente pensar nele, ele é construído. Deixa eu ver se eu acho uma foto que talvez ajudaria a gente a entender o que eu quero dizer. Então, casaco. E seria. As imagens vão ser péssimas, porque, enfim, vão ser imagens muito militarescas, assim. Mas seria um casaco longo e preto e pesado. A imagem mais clássica que a gente acho que a gente possa pensar seriam os judeus racídicos, né, os judeus ortodoxos, que usam exatamente esse tipo de roupa. Então, ele usa o capotão que passa do joelho e as barbas brancas. Então, ele seria isso aqui. A impressão que a gente tem é que a cidade é a cidade do Rio de Janeiro, né, onde se passa a história, porque o irmão dele mora nessa beira-mar, né, provavelmente na região da Zona Sul do Rio de Janeiro, que tem uma história interessante em relação à Zona Sul do Rio de Janeiro, porque quando os primeiros migrantes judeus, no caso, por exemplo, específico da família de Samuel Habbett, eles vão para o Rio de Janeiro, quando eles vão emigrar para o Brasil, eles se juntam principalmente nas regiões de subúrbio.
existe uma tradição judaica muito interessante, eu não sei se tem aí alguém do Rio de Janeiro, que é onde nasceu o samba, né? Junto com a TSA, tá ali acho que é na Praça 11. Na Praça 11 ou na Praça 15? Acho que é na Praça 11. E ele nasce ali naquela região do Rio de Janeiro, que virou um espaço de certo modo, assim, um espaço de celebração e de homenagem ao impacto da população negra no Rio de Janeiro. Tem lá uma estátua de Zumbi dos Palmares e tudo mais. Isso, eu acho que é ali na Praça 11. Se eu não tô louca, eu acho que foi na Praça 11. Se tem alguém no Rio de Janeiro que puder me ajudar com isso, por favor. Eu vou adorar saber. Então, existia ali essa população negra, né? As primeiras gerações de pessoas negras estavam libertas, né? Que estavam criando ali uma comunidade. E os judeus, quando eles chegaram no Brasil, eles foram ocupar a mesma comunidade. Só que aí entram duas questões muito interessantes aí. Primeiro, por mais que eles eram judeus, eles tinham uma aparência branca. Então, eles conseguiram sair daquela comunidade e eles se transformaram em mascates. Então, existia um senso de comunidade muito grande e eles se ajudavam. Então, um cara contratava outro, que contratava outro. A partir disso aí, eles foram montando lojas. Então, essas lojas elas foram começar a ser montadas. E os filhos dessas pessoas, os filhos desses primeiros imigrantes, foram os primeiros a chegarem à universidade. Então, eles eram formados em engenharia, eles eram formados em medicina, eles eram formados em economia. E muitos desses engenheiros foram os engenheiros e pessoas responsáveis a comprar os primeiros apartamentos na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, eles saem ali da Praça 11, no meio centro assim, e vão começar a ocupar a Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, Botafogo, Copacabana, Flamengo. E aquela região ela vai ser, de certo modo, dominada por muitos judeus, por muitos filhos de imigrantes, que vão ter esses espaços, que vão ter esses apartamentos dentro daquele condomínio, dentro daquela região, porque eles foram as pessoas que trabalharam ali como mascates e depois começaram a ganhar dinheiro com as lojas e vão comprando apartamentos e saindo, eventualmente, para essa nova região perto da praia. Então, ele vai falar, por exemplo, que é muito interessante, porque isso foi acontecendo exatamente durante a guerra. E o Samuel Havet viu isso acontecer na frente dele. Né? Ele veio de uma família de imigrantes de uma vila mínima na Polônia, veio para o Brasil com a mão na frente e atrás e um monte de filho, ele, o pai e os irmãos todos, e se forma em engenharia pela UFRJ, uma faculdade que estava começando a dar os passos. Então, ele é a prova viva dessa evolução do imigrante inicial. Então, é interessante a gente pensar que esse imigrante que ele fala, o irmão, é o próprio Samuel Havet. De certo modo, é a história da vida dele. Ele sai daquele espaço de fragilidade suburbana, de pessoa que está fora do centro, e alcança um espaço de poder, ou de algum poder, né? Porque ele possuía uma profissão interessante, ele era um engenheiro famoso, ele foi um engenheiro que trabalhou na Nova Cap, que era o Departamento de Concreto Armado, né? Ele, uma das construções dele, uma das coisas que ele trabalhou foi o Congresso Nacional. Então, ele não era qualquer engenheiro. Ele era um bom engenheiro. Ele era uma pessoa bem sucedida na profissão dele. Então, ele sai daquele espaço de imigrante e, em 56, inclusive, o ano que ele publica Os Contos de Imigrante é o ano que ele oficialmente se torna brasileiro. Ele se naturaliza brasileiro em 1956. Então, percebe a grande, de certo modo, uma ironia dentro daí, né? Ele é o personagem que cresce. Ele é o primo, ele é o sobrinho, ele é o genro. E é interessante como ele se incomoda, como o profeta, o profeta, porque ele não tem nome, o personagem, né, o protagonista da história, ele se incomoda com coisas muito específicas. Ele se incomoda com barulhos, ele se incomoda com risadas, ele se incomoda com o peso do genro. Ele se incomoda com o fato dele ser gordo.
porque gordo significa fartura. E ele percebe que, enquanto a vida dele estava completamente desmoronando, o irmão estava alcançando lugares que ele nunca iria alcançar, estando na Europa. Porque provavelmente ele poderia ter sido morto. Então, quando você lê o Profeta, e aí quando a gente vai entrar na prece, a gente vai perceber essa dicotomia entre o homem que perde, que se perdeu, volta, vem para o Brasil como imigrante, na busca de si mesmo e na busca de um espaço que fosse novo para ele, e o final da história, ele volta para a Europa. Ele simplesmente resolve voltar para a Europa. E é muito louco pensar, porque as pessoas abandonam ele por 2 semanas. Elas vão embora por 2 semanas, deixam ele sozinho. Ele era tão desconectado da realidade que ele sai com a mala e a empregada não dá a mínima. Ele escreve uma carta, que é interessante pensar na escrita de uma carta, porque só quem vai poder ler a carta é a esposa e o irmão, mas ninguém vai ler a carta que ele escreveu. Então ele escreve a carta exclusivamente para quem o importa. Né? E ele abandona tudo e simplesmente vai embora de volta para a Europa. Ele regressa. Então, o texto ali inicia e ele termina no mesmo local, num barco. Quem já viu Titanic, eu acho que a imagem do início do filme lembra muito a imagem do início do livro, desse conto. Vocês sentiram isso quando estavam lendo? Eu sempre penso muito em Titanic, quando eu leio esse texto no início, assim. Aquela coisa de vamos conquistar o mundo, a gente está indo para um novo lugar, a gente está indo para um novo ambiente. A própria descrição de descer as coisas e as pessoas empurrando umas às outras, tentando sair, aí tenta de um lado, tentam do outro. Existe a coisa da... ele fala que o genro é gordo e ele fala de pessoas gordas várias vezes. Que é interessante porque a gente nunca vai saber se elas eram efetivamente gordas ou porque ele tinha se privado de tanta coisa, ele tinha sido privado de tanta coisa que ele era simplesmente uma pessoa magra. Magra, toda negra, exceto o rosto, a barba e as mãos mais brancas ainda. Então ele era um personagem de alguma coisa. Ele era magro, usando uma roupa que você vai imaginar isso descendo de um aeroporto, descendo de um avião, descendo de qualquer lugar, num calor do Rio de Janeiro. Imagina uma pessoa dessa. Você ia achar estranho de todo jeito. Descendo aquela figura, ele nem se, não é uma pessoa, é uma figura estranha para eles. Então, quando ele vem, ele já não encaixa aqui. Ele já vem numa tentativa de encaixar, que ele não vai encaixar, ele não vai pertencer. E existe toda a questão de uma mágoa que ele sente dentro de si, que vai crescendo, crescendo, crescendo. E esse é um sentimento que perpassou a vida de muitos sobreviventes. Existiram vários sobreviventes que simplesmente não aguentaram o próprio fato de terem sobrevivido. Então, você vai ter o Tadeusz Borowski, que comete suicídio aos 20 e poucos anos de idade. Você vai ter o Paul Celan. Você vai ter o Jean Merry. São pessoas que passaram pela experiência do Holocausto. O próprio Primo Levi. Meu Deus, como é que eu esqueci dele? O próprio Primo Levi. A história de vida do Primo Levi, ela é muito semelhante à do Profeta, se a gente parar para pensar. Ele nasce e ele morre na mesma casa. O único momento que ele morou fora da casa que ele nasceu foi quando ele estava no campo de concentração. Então você não pertence àquele lugar nunca, você não pertence ao lugar que você veio, você não pertence ao lugar que você nasceu, você não pertence a nada. Imagina a angústia, e eu acho que o Samuel Roberts faz isso com maestria nesse texto. O final do texto é mais angustiante do que parece do que a experiência dele. Porque você pensa, meu Deus do céu, depois de tudo isso, esse homem vai voltar para a Europa. Ele pega
todo o dinheiro que ele tinha e ele vai embora para a Europa. Quando eu terminei de ler esse texto pela primeira vez, eu fiquei tentando entender se realmente ele voltava. Eu entendi, por exemplo, que ele tinha se jogado no mar na primeira vez. Mas será que ele se jogaria no mar? Aí eu voltei para os parênteses. E foi quando eu percebi, não, ele não se jogaria no mar. Porque ele já tentou abdicar de uma certa experiência religiosa e ele não conseguia. Então, ele não é uma pessoa que se jogaria no mar. Exato, porque para mim não fazia sentido. Era exatamente isso. Era tão desesperador. E é um texto de 6 páginas. Né? Para mim, foi uma experiência tão desesperadora que ele passava, essa coisa do silêncio, que quando ele vai no final do livro, eu pensei, meu Deus, ele se jogou no mar. Foi a primeira coisa que eu pensei. Não sei se mais alguém pensou isso, mas foi a primeira coisa que eu pensei quando eu li o texto. Ele se jogou no mar. Aí depois eu reli, não, ele não se jogou no mar, ele não faria isso. E ele assume para si mesmo que não faria isso. Quando ele volta para essa ideia de que ele já tentou, de certo modo, abdicar do eu religioso. Fiquei me perguntando sobre esse voltar. Voltar para o quê? Que Europa é essa que ele vai encontrar no retorno também? Então, essa é a grande pergunta do texto. É exatamente isso. Qual é a grande pergunta do texto? Ele vai voltar para a Europa? Mas aí eu acho que quando a gente se coloca enquanto pessoas que não migraram, para a gente parece completamente surreal. Por que alguém voltaria para a Europa nessa situação? Ninguém voltaria. Então, eu fiquei com essa angústia, Beatriz. É exatamente isso. Que Europa é essa que ele vai encontrar no retorno? Porque lá ele não vai encontrar mais quem fale a língua dele, porque as pessoas que falavam a língua dele foram todas mortas. Então, o que ele acha no Brasil não é o que ele vai achar na Europa, porque na Europa não existe mais, por isso que ele vem. Oi, Alberto. Boa noite, professora Heloísa, boa noite a todos. Boa noite. É só um cumprimento, não sei se eu estou atrapalhando eu falar esse comentário, mas quando eu li o texto, exatamente a bela apresentação de você, mencionando os motivos a qual ele transcreveu esse texto, esse conto, me releva a questão do pertencimento, né? Como judeu. Sim, totalmente. Né? Parece que ele busca raízes culturais, né? O seu próprio histórico como judeu, né? O pertencimento à família, talvez, ele queria reencontrar a família, reencontrar a terra natal, né? E Sim. Nós sabemos que a história dos judeus é uma história de luta por sua terra, né? Pelo Estado, né? Sim. Israelita, né? Que foi homologado a partir de 1949, o Estado israelita. Mas ainda há, de certa maneira, entre os judeus, essa busca por reconhecimento. Uma coisa interessante de se pensar, né? Alberto. Interessante esse comentário que tu fez e eu vou puxar outra coisa. Existem grupos judaicos que não acreditam no estabelecimento do Estado de Israel. Não estou dizendo se está certo ou errado, mas existem grupos judaicos que não acreditam no estabelecimento do Estado de Israel por um motivo muito simples. O profeta que tem direito de dizer o que é que você pertence, aonde você deve estar. Existem grupos judaicos que acreditam que Israel não devia ser um local porque o judeu pertence ao mundo. Existem judeus diaspóricos que acreditam que o judaísmo ele não pertence a um único lugar, ele pertence ao mundo. Ele existe a partir de um conceito de diáspora. E aí isso são questões políticas também muito importantes da gente falar. Muito bom esse teu comentário, porque existe uma busca por alguma coisa e acima de muitas coisas existe a busca pelo profeta, porque é o profeta que vai vir, que vai dizer para onde nós vamos, o que nós vamos fazer, aonde nós pertencemos e aonde devemos estar. O que entra em conexão óbvia com o título do texto. O profeta. Aquele que é esperado para nos dizer aonde vamos ficar.
Eu estou usando nós, não sei porquê, mas, enfim, é um contexto mais amplo. Mas o profeta é aquele que vai nos informar o nosso local no mundo. Sabe? Então, quando a gente faz a conexão entre a ideia do próprio pertencimento do judeu diaspórico, ou o judeu que não pertence a lugar nenhum, ou o judeu que pertence a qualquer lugar, o judeu que pertence a qualquer lugar. E aí a gente volta para essa coisa dele voltar para a Europa. Ele pertence a qualquer lugar, inclusive no lugar que não quer. Porque agora a gente vai pensar, qual lugar o quer? Não é o Brasil. Não é a Europa. É aonde? A gente não sabe. O final do livro o final do texto não deixa de modo algum isso claro. A gente só entende que ele vai continuar vagando, que aí entra em outra questão, outra característica e personagem que, de certo modo, vai aparecer no judaísmo e aparece depois na obra do próprio Samuel Havett, a ideia do judeu errante, que migra de um lado para outro, que está sempre procurando alguma coisa, e isso vai trazer uma enorme quantidade de antissemitismo carregado também, essa ideia de pertence em cada lugar, então significa que quer roubar todos os lugares, e quer pertencer, e quer pegar, e quer ficar, sabe? Enfim, isso vai acontecer. Isso, a própria raiz desse texto, dessa lenda, ela vem de uma raiz, ela tem uma raiz extremamente antissemita. Então, quando a gente vai ler textos sobre isso, exilado do mundo, você não está aqui, você não pertence aqui, você não pertence aqui, você não pertence aqui, você não pertence a lugar nenhum. A gente vai ler vários textos sobre isso. Existem vários textos sobre esse assunto, assim, dessa ideia do não pertencer. Né? A gente vive num mundo que a gente tem ciclos migratórios que ainda estão acontecendo hoje em dia. E nem ciclos migratórios de escolha. Né? Pessoas que simplesmente foram tiradas e colocadas em outros lugares. A gente vai ter outros movimentos migratórios muito importantes. O genocídio armênio, a Nakba, que vão trazer esse texto e esse contexto o tempo todo. Ao mesmo tempo, a gente está o tempo inteiro tentando, falei tempo 300 vezes, encaixar-se em algum lugar. Então, quando a gente lê o Profeta e acaba o texto, e você pensa, mas meu Deus, ele voltou. Eu lembro muito disso, assim. Primeiro eu pensei que ele tinha se matado. Eu falo isso para vocês sem nenhum pudor. Eu pensei que ele tinha se jogado no mar. Meu primeiro pensamento quando esse homem se jogou no mar. Desse mesmo jeito, assim. Aí depois eu pensei, não, pera. Aí eu reli o texto. E eu salvei aquele parêntese do... Ele já tinha tentado. Ele já tinha tentado. Ele não conseguiu. Mas ele já tinha tentado se afastar da religião. E como uma pessoa que já tinha tentado, mas não tinha conseguido, ele não faria isso. Até porque era uma maneira quase fácil de lidar com o que ele tinha passado. Ele sofre muito. É um personagem que sofre dentro e fora. E é o tempo inteiro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. São 9h20. Alguém tem mais algum comentário sobre o texto para eu passar para a prece? Porque eu quero muito falar sobre a prece. Oi, Beatriz. Oi, gente. Boa noite. Eu tenho um comentário que eu tive bastante dificuldade quando eu comecei esse texto, né? Justamente por conta dessa questão, dessa linguagem muito marcada que você pontuou, que eu falei agora tudo faz sentido. E também, porque aí eu não sei se eu tô maluca, eu acho que não, mas que eu li 2 vezes. Na literatura, raramente você está, isso vai na fé. Que tem essa questão de que eu sinto que ele tem uma variação temporal, no sentido de que ele faz uma digressão muito sutil, que ele começa, né, esse conto no navio, prestes a iniciar essa viagem, e a transição para essa rememoração ela é muito sutil, porque ele começa a ver as pessoas. Sim. E eu fiquei com a sensação de que aí ele vai rememorar quando ele chega. Né? Então, toda aquela visão ela se transporta para como é a chegada dele, vendo aqueles parentes que ele não conhecia, e depois ele é despertado dessa rememoração
pelos sons, né, do grito, ele volta para o navio. E eu fiquei muito perdida com relação a isso, mas eu achei muito interessante essa construção. E toda essa questão do silêncio me remeteu muito ao texto do Walter Benjamin, do narrador, que ele fala sobre o silenciamento do trauma. Não sei se essa digressão temporal provavelmente tem a ver também com esse entrar dentro de si, com esse silenciamento do trauma e a ida para o monólogo. Totalmente, totalmente. Faz todo sentido o que tu está dizendo. É exatamente isso mesmo. Na minha dissertação de mestrado, eu começo falando sobre o narrador. É a primeira coisa que tem na minha dissertação, assim, no primeiro capítulo é o narrador. Quando o Benjamin ele vai falar que as pessoas só foram começar a escrever sobre a Segunda Guerra da Primeira Guerra muitos anos depois. A Segunda Guerra, não. Ela foi uma experiência... Porque a Primeira Guerra é uma guerra de trincheiras. Então, você não vê quem você está matando. Né? E isso é muito chocante na experiência da guerra. Porque você vai ter soldados que atiram e abaixam, e atiram e abaixam, e eles vão estar destruindo tudo que vê pela frente, e eles nunca vão saber quem eles estão matando. Quando chega na Segunda Guerra, essa experiência ela já não importa mais. O não saber quem você está matando não tem a mínima diferença na vida de ninguém. Tanto que existiam os campos de concentração, tanto que existiam os números, as pessoas não tinham nome, elas tinham números. Existiam as câmaras de gás. Você joga todo mundo lá dentro, você não precisa mais fazer nada. É um trabalho rápido. É maquinal. Então, isso que tu falou faz todo sentido. E é muito, muito interessante como essa construção dele vai se fazendo, assim. A narrativa vai criando uma movimentação, uma velocidade diferente do início ao fim. E olha que o início é uma experiência muito caótica, porque o início, como a gente falou do Titanic, né? Aquela coisa de entra todo mundo, vai para um lado, vai para o outro, vai para o lado. Olha, minha família está ali, a fulano está ali, é grito, grito, grito. Uma mulher empurrando o outro, você falou comigo, não sei o quê. É uma coisa meio... Tá todo mundo descendo do barco ao mesmo tempo, todo mundo quer chegar naquele lugar, todo mundo tá... Ai, meu Deus, preciso me encontrar, preciso encontrar minha família, quero encontrar as pessoas da minha casa, quero encontrar todo mundo, enfim, quero ver esse país pela primeira vez, que seja. Então, a gente vai ter, né, inicialmente... Exato, você se sente deslogado totalmente. Você fica agoniado. Aí uma pessoa bate nele. Vê que interessante essa construção. A pessoa bate nele e ele pensa, a pessoa pergunta, você falou comigo? E ele não sabe o que dizer. Porque a partir dali, ele nem precisa lidar com a família. Ele nem precisa lidar com a família. Ele já vai direto. Pronto, essa parte aqui de baixo, ó. Essa parte aqui eu acho que cabe perfeitamente no que a gente estava falando sobre essa coisa do cai, vai, volta e vai e volta. Onde os olhos que mudos traíram um grito animal, risada canalha, carteado, cifras. Olha o profeta aí. E as caras de gozo gargalhando do capote suspenso na cadeira. Impossível. Você vê a cena inteira acontecendo na sua frente. Esse texto é muito visual. Ele é muito visual. Tem umas palavras que, obviamente, não cabem mais, assim, ficam meio... O que significa isso? Mas quando você percebe ele é muito visual, assim. E vamos para a prece, minha gente, porque senão acho que a gente nunca vai conseguir chegar nele. Deixa eu abrir ele aqui. Ele é mais curto, então acho que rola da gente ler rapidão, eu ler aqui para a gente dar uma sacada nele. Porque ele também é um texto muito visual e muito barulhento. Acho que mais do que visual, eu acho a prece um texto super barulhento. É um texto que é o tempo inteiro se movimentando. Ele... o PDF está aqui com 7 páginas, mas eu sei que ele é mais curtinho, porque eu peguei da edição menor do livro. Então, vamos lá. Eu não estou conseguindo abrir ele aqui, por alguma razão. Deixa eu tentar de novo. Achei, vamos ver se agora vai... Acho que foi. Deixa eu abrir aqui. Para eu ler ele rapidinho, para a gente fazer as conexões. Vamos lá. A prece. A entrada do pátio, o muro que um caminhão arriou. Ninguém mais levantou. Zico juntou a molecada. Aí a velha aí. Dobrando a esquina, o chale preto envolvia o pescoço, enquanto as mãos duras retesavam-se ao longo do corpo, estendidas por 2 pacotes imensos.
O passo apressado pisava firme de sapato sem salto, furou os olhares dos moleques, que, a susto, só lhe viam o perfil marcado e os cabelos grisalhos repuxados em um copo. Nunca tivera coragem de olhá-la de frente. Quando lhe atiraram a primeira pedra, raspando nos pés, na expectativa de ouvir a língua engrolada, só encontraram um olhar pálido e uma boca crispada. O gozo antevisto e frustrado deixou-os sempre à espera. Por isso a encaravam de perfil, ou então iam espioná-la na janela. Não havia uma igual no casarão. Zico, mais velho, garantia. Conhecia os 30 e tantos moradores do sobrado e nunca ouvira falar de casa semelhante. A velha chegou de repente, coisa de dias, silenciosa. Ajeitou os trajes que um preto trouxera na cabeça, no quarto dos fundos, e sem ter falado com ninguém, ia e vinha, muda, os sapatos ferindo o madeirame podre do corredor. Só lhe ouviam a voz uma vez. No segundo dia da chegada, foi pedir fósforos à velha Genoveva, que, sentada no banco, descansava do tanque, acendendo apito. Genoveva abriu um olho meio fechado, livrou a boca e sorriu com meia dúzia de dentes espalhados na gengiva. Custou a compreender o desejo da estranha. Favor, empresta. Os dedos riscavam a palma da mão. E nos olhos de súplica, o medo dos risos que a garotada preparada. E ou fazer mímica esquisita, espremida os saltos, a palavra que falta. Genoveva estirou o braço, que a velha agarrou com força, tirando a caixa, apertou o passo. A zoada matrequeava-lhe as costas. Brito, o mais afoito, macaqueava os gestos e embrulhava a língua, enquanto os outros atrás riam bobamente. Tu, malandro, chaigats. O coque virou e aos trancos uma saraivara de respostas. Pior, o riso aumentou. A chacota também. Brito, coçando a barriga, gargalhava, continuando a dialogação no estridar e ganir latidos ao meio. Ao subir um degrau, uma pedra roçou-lhe o tornozelo. O giro do coque despejou-lhe um olhar pálido e a boca crispada. Silêncio repentino. Brito coçava a barriga em câmera lenta até parar. O peso imobilizou-os instantaneamente, até que se ouviram de novo os passos firmes nas tábuas do corredor e o grito de Genoveva temido. Já pra rua, safadeza. Arriou-se junto com os pacotes na cama. Um alívio vinha das pontas dos dedos, percorria as espadas e desaparecia pela boca no suspiro. Esfregou o rosto e as faces ardentes. Não estava acostumado a um sol assim, nem a um trabalho daquele. O sol incomodava por dentro e das axilas um triângulo empapado fazia vértice na cintura. Gosto de areia na boca. Os cotovelos nos joelhos, face nas palmas da mão, as farvas, ressecada, dura, triste. O chale preto caído nas costas inundava-lhe os olhos. Sexta-feira, 4 horas, meu Deus! Girou o rosto. Pela janela fechada vinha uma quentura boiando na cama da mesa, no pedaço da cômoda guarda-roupa, batendo e rebatendo nas paredes, se concentrando em sólido no corpo de Ida. Uma vontade de ficar ali preguiada, fundir o cansaço e a solidão. Sexta-feira, 4 horas, meu Deus! Furou a inércia arrancando os sapatos, enfiou nos dedos dodóis as chinelas e, quebrando o mormaço, foi à pia. Sexta-feira. Levantou a tampa da panela e um vapor de carne cozida aqueceu-lhe o rosto. Remexeu o fogareiro, avivou o fogão com mais carvão e um abano, e numa caçarola de água fervendo, despejou 2 pochas de peixe. Da cômora saiu uma toalha branca para a mesa. Um cheiro diferente inundava o quarto, agora limpo, varrido. Na cama desmanchava os pacotes, arrumando em caixas as meias, lenços, pedaços de sabão, pacotes de grampos, cadastros, fitas, um mundo, seu mundo. Na parede, os olhos de Isaías, em prece, assustaram-se com o clique da fotografia. Ida lembrou o esforço para convencê-lo a deixar o retrato, conseguido de surpresa. Agora pendia amarelado, a mancha na barba, as sobrancelhas arqueadas e os olhos de susto. Dos outros nada mais ficara. Os olhos de Ida tremeram na lembrança. Que pesadelo. Isaías, sextas-feiras, entrava mais alegre, o rosto brilhando, e um outro pingo d'água na barba denunciava o banho. Davam as palmadas nas suas costas. Ida tinha um rosto vermelho na lenha do fogo. E ia orar. Agora um retrato. Um algazarra no pátio. Correrias pela casa, grito, cantoria saindo do tanque. Um rádio no andar de cima despejava sambas. Em meio à vibração, Ida parada junto à janela, perdida, sem língua, sem voz. Enfiada numa vida que nunca fora sua. O corpo todo ainda doía da andança. Subir e descer ruas, escadas, bairros, andar e estar só. Ida sentiu um cansaço inundar-lhe a alma. Filhos já os tivera, e marido também. De tudo, só o retrato ficou na parede. E ela, no rosto marcado de rugas, um sofrimento triturado. Esquecia. Morreram-lhe todos com a guerra. A tampa da panela ritmava o samba do rádio, agitado pelo vapor.
sem saber como saltou um dia no porto daqui. Deixava a existência inteira atrás. Ave Maria no andar de cima e o quarto quase escuros. A princípio receberam-na na casa de alguém, mas como novidade, bicho raro em outras terras que tem histórias para mais de um mês. As histórias cansaram. A bondade também. Veio o casarão, com a língua que não entendia, moleques a emendar, os pacotes arriando os braços, as pernas marcando calçadas e se esfregando em 100 capachos diários. A luz de um lampião na calçada cortou o rosto de Ida em dois, um diagonal. Um olho truncado pelo clarão brilhava em seco. Tateando, arrastou os pés até o interruptor. De uma gaveta, desenrolando a flanela, tirou 2 castiçais prateados e acariciou-os com uma tremedeira nos dedos. Na mesa, ajustava as velas sem ver uns olhos miúdos, espremidos, respiração presa, agarrados à janela. Amarrou um lenço branco enorme na cabeça e as velas acesas, seus olhos se fecharam com o corpo em balanço. Tu viu? Vi. A gringa tinha um jeito esquisito. Tu foi trouxa, devia dar pedra na janela. Não chateia, eu tô invocado com o troço. Que é? Esse negócio de vela, tava com a luz acesa, tinha umas velas também. Será que tem defunto escondido? Uma gargalhada agitou o grupo esparramado no muro. Só Brito não ria. Nada. É que não sei não. Estou com medo de falar. Falar o quê? Um troço. Mas no duro que estou com medo. Tu é maricas mesmo. É a mãe. Fica aí fazendo doce. Solta logo. A revelação de Brito estarreceu a meninada. Os olhos desconfiados, meio a medo, fitavam na janela um canto de sobrado. Um gosto de aventura e um pingo de lembrança de história contada deixou estatelados. Negrinho João, 8 anos feitos, coçando a cabeça, deu um jeito. O melhor é a gente dizer para o pessoal lá dentro. Um frêmito atravessou o casarão da porta. Aos olhos de espanto, seguia-se um bater de porta, de passos atropelados nos corredores. Chegava do trabalho e engrossando a onda, e do andar de cima matraqueavam passos na escada. A molecada em 3 tempos, numa quase ubiquidade, levantaram o sobrado. As mulheres excitadas tomavam banho à frente em meio ao choro de algum berço, deixando repentinamente. Os homens, curiosos, iam atrás, assombrados com a novidade. Um ou outro séptico deitava em ar de troça. Isso não existe. Um jato em dialeto estranho, lamento gritado, escapava na porta de Ida. A voz era quente e forte. Ninguém a havia ouvido assim. E deu um nó no polvaréu que se comprimia no corredor. As suspeitas aumentaram. Rosa, de mão pesada e carnes fortes, abateu o punho da madeira. Arrei a porta. As mãos espalmadas nos olhos e o lenço na cabeça, ainda jorrava pressa com o corpo em balanço sobre as velas. Quase sempre olhava baixinho, os lábios acelerados. Hoje, do fundo, o grito da reza era uma imprecação e nunca os ombros balançaram tanto. Hoje, Ida não pedia a Deus, mas com as mesmas palavras gritava, ofendia. Não sentiu o ruído nem as pancadas. A parva estava encostada. Não foi preciso arriá-la. A voz quente, compassada, não a deixou ver a multidão que ia se enchendo o quarto em atropelo. Tinha entre os olhos e as palmas da mão, plasmados no escuro, o rosto de Isaías e dos filhos. De Isaías quase um santo. Quando baixou os braços, a multidão encontrou as lágrimas fartas. Um silêncio deixou-os imóveis e a sensação de mal-estar, incômoda, esfriara os ânimos. Ida era um monte de nervos em relaxamento, sem força para mover os lábios. Nem um susto sofreu. Uma ligeira perturbação interna denunciada por um tremor na cabeça. O rosto marcado, lácido, percorreu o quarto. As mãos começaram a preparar a mímica e uma ruga de súplica se esboçava na boca. Vamos sair, minha gente, não é nada. Uma voz de homem ressoou dando a retirada e um chiado de sapatos pela porta fundiu-se lá fora no murmúrio crescente. Isso é reza lá da terra deles. A mesma voz. Na escada para andar de cima, o mulherio fez ponta e a mãe de Brito abriu e chorou. Aprende a espiar na janela dos outros, aprende? E da parada diante das velas, os olhos nas chamas, não procurava pôr em ordem o pensamento. A multidão no quarto, assim de repente, era uma coisa vaga, nem saberia explicá-la. Sexta-feira. A primeira sexta-feira no casarão. De dentro viu uma sensação de ruptura, de algo que tinha se perdido com a prece gritada. As 4 paredes caiadas de branco eram-lhe estranhas, e ao tentar dar término à oração, as palavras sussurradas vinham-lhe mecânicas. Um excisinho e na escada a denunciar a ausência ainda do amigo, sem alteração ao frasco de soro, os sonhos, mãos imóveis que outras vezes expulsaram gritos de labuta inatingível. Não morrer agora, quando há tanta coisa a dizer. Tudo. Esquemas amontoando-se em gavetas, outros gênesis intransferíveis, irremediavelmente. No teto caiado de branco, os olhos fizeram um centro imóvel.
e nas duas faces a ruga da boca na eterna busca do fruto para mover o mundo. Vamos lá. Antes de começar a falar, gente, a lista, não esqueçam da lista. Esse, a gente já vai ter uma ideia um pouco diferente. Muito parecida, mas diferente. A gente vai ter uma personagem que tem nome, mas não tem mais nada. Pode perceber uma diferença. O profeta, ele, em tese, tinha tudo. Ele não pertencia, mas ele tinha uma casa, ele tinha família, ele tinha uma possibilidade de estar ali. Ida, não. Ela só teve alguma coisa por um período muito curto de tempo. Ela mesma fala no texto, né? Ela foi para o Brasil sem nada, sem Isaías, sem os filhos, sem ninguém. Ficou um tempo na casa de alguém, né? Fala sobre isso, né? Que ela fica um tempinho na casa de alguém, até chegar um momento que as pessoas não queriam mais ela lá. Então ela vai passar pela mesma experiência do profeta. O de estar em algum lugar onde ninguém quer ouvir a sua história. A sua história pertence a você. O que você perdeu foi perdido. Mas ela tem nome. Eu acho isso um ponto muito interessante. E lembrando, esses textos eles são um depois do outro. São os 2 primeiros textos do livro. Então você tem um personagem que tem um apelido e uma personagem que tem nome. E apelido? A velha. Ela tem as duas coisas. Ela tem o nome dela, Ida, que só é falado lá no final, porque o início ela só é chamada de velha, a velha, a velha, a velha. Até que eventualmente a gente descobre o nome dela, Ida. Lá, cadê? A gente descobre, acho que primeiro o nome do marido dela, de Isaías. A gente só vai saber o nome dela aqui, na terceira página. É quando a gente vai saber o nome dela. Antes, não, na terceira página. Sólido no corpo de Ida. E ela é a mulher que está desesperada porque 4 horas sexta-feira. 4 horas sexta-feira tem um significado muito específico no judaísmo. Sexta-feira é dia de sábado. A partir da primeira estrela da noite da sexta-feira até a primeira estrela da noite do sábado é o dia de descanso completo. Ele é um dia que ele começa com a oração, ele termina com a oração, e a partir disso eles podem viver o resto do dia. E tem uns detalhes muito interessantes de como ele vai construindo o texto. Por exemplo, ela fala que o Isaías, quando ele chegava em casa na noite, antes do sábado, ele chegava feliz e ele chegava que tivesse tomado banho. Provavelmente Isaías ia no mikvê, que é o banho ritual, tomava um banho para se preparar para o sábado. Deixa eu procurar aqui para vocês verem uma cena de um musical que eu gosto muito, chamado Violinista no Telhado. Eu citei ele na última aula, inclusive. O nome da cena é Sabbath Prayer. É exatamente a hora que a gente vai ter o sábado, né? Esse momento de conexão e de reza. E vendo essa cena e repensando no texto, vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer com esse movimento de ida. E o castiçais de vela. O movimento que a Ida faz, a mão no rosto. Vocês estão percebendo a imagem que... Essa foi a imagem que as crianças viram, de alguma maneira. May the Lord protect and defend No final tem mais alguma coisa. May He always shield you for you. E essa reza é feita pela mulher. May
God make you good. Ela é responsável por fazer toda a movimentação, ó. Isso é uma vila toda de judeus e você vai percebendo como a cidade inteira para. E vai aparecer em várias casas as mulheres fazendo o mesmo movimento, né? De puxar e fazer esse movimento com a mão e se mexer. Elas tendem a se mexer e ir para frente, para trás, para frente e para trás. E a gente vai ver a Ida fazendo isso. O texto já começa... Ele tem um texto... Esse texto ele é interessante porque ele já começa bem rápido também. Ele também vai ter a velocidade do profeta. Aquela coisa de, meu Deus, eu preciso chegar em casa. E as crianças brincando, e os barulhos, e as mulheres. E aí a gente vai ter, de certo modo, quase uma recriação do ambiente que o Samuel Havett foi criado, o subúrbio, esses sobrados cheios de imigrantes, cheios de pessoas morando amontoadas, né? Aquela coisa meio cortiço. Para a gente pensar numa referência, né? Há exatamente essa ideia do cortiço, de pessoas que vinham, não tinham dinheiro, não tinham muita coisa, então elas alugavam esses quartos, não importava quem elas fossem, o que é que elas tinham, pagou, entrou. Então a gente vai ter essa personagem que vai ter essa língua que ninguém entende, esses hábitos que ninguém entende, era a primeira noite dela, e junto com tudo isso, ela vai alcançar ela vai ter esse movimento que a gente viu aqui no Sabbath Prayer, né? Esse movimento de ir para frente, de fazer assim, de cobrir o rosto, de ter as velas. Ela vai fazer tudo isso. O Samuel Havett ele explica detalhes desse ritual. Então é um momento muito visual para quem não conhece o que é um Sabbath, consegue mais ou menos imaginar o que é. E quando você vê o que é um Sabbath, né? E eu vou colocar aqui o link do Sabbath Prayer para vocês. Vale muito a pena ver esse filme. Eu sou apaixonada por ele. Então, vocês podem ver essa cena do Sabbath Prayer aqui. E esse mesmo movimento, né? Essa coisa de se colocar nesse movimento e, ao mesmo tempo, é um movimento catártico. Porque não é só esse movimento silencioso de uma prece que é dela. Ela vai levando isso a outro momento, a outro patamar. Tanto que atrai todo mundo. E é interessante porque os meninos eles vão falar, tipo, cadê? É um troço, eu estou com medo. Eles não sabem, a gente nunca vai saber o que de acho que eles estavam com medo. Um deles fala, não, vai que ela tem como é que é? Um defunto lá dentro. Esse negócio de vela, tinha umas velhas, será que tem defunto escondido? Nada, que não sei não, estou com medo de falar. Ele tem medo de alguma coisa que a gente não sabe muito bem o que é. E o medo dele é simplesmente pelo fato dele não conhecer o que ela estava fazendo. Né? Então ele fica naquele desconhecimento, as crianças ficam ali naquela coisa de o que essa mulher está fazendo, o que ela não está fazendo, o que está rolando aqui. E eles chamam todo mundo para ver. E ela estava num movimento de catarse tão grande que ela não vê as pessoas simplesmente entrando e invadindo o quarto que ela morava. Né? Então ela vai, nesse movimento de forte, ela vai lembrando das coisas. Né? De certo modo, ela fala, né? Quase sempre orava baixinho, os lábios acelerados. Hoje, do fundo, o grito da reza era uma imprecação e nunca os ombros balançaram tanto. Hoje, Ida não pedia a Deus, mas com as mesmas palavras, gritava e ofendia. O profeta, ele não consegue ofender a Deus. Ele tenta, mas ele não consegue. Ele fala isso no texto.
né? Que foi quando eu falei daquela coisa do parênteses. Ele tenta, mas ele não consegue odiar a Deus. Ida consegue. Mas Ida perdeu tudo. Absolutamente tudo. Ida perdeu o marido, Ida perdeu os filhos, Ida perdeu a casa, Ida perdeu tudo. Ela é a única que resta na família dela. Mais ninguém sobreviveu. Então a gente vai ter essa personagem que tem o poder da prece, porque essa é uma prece que pertence à mulher. Essa é uma prece que pertence, essa movimentação vai pertencer à mulher, né? E tem 1000 outras questões em relação ao sábado. Por exemplo, o sábado é a noite de transar. É o momento que você gera filhos. Porque é uma noite sagrada. Você não pode fazer coisas simples durante o sábado. Você não pode tocar em nenhum objeto eletrônico. Então, em geral, as luzes ficam acesas a noite toda. Não sei se hoje com a Alexa você pode simplesmente pedir. Eu tenho uma amiga minha que ela mora num prédio em Higienópolis, né, que é um bairro tradicionalmente judeu de São Paulo, que nos sábados o elevador para em todos os andares. Todos os 10 andares do prédio. Porque aí ninguém precisa tocar no elevador. Ele para no andar, você entra, não precisa tocar nada. Você não pode carregar nada consigo. Então, tem bairros judaicos em Nova York, por exemplo, que eles têm tipo uma corda que você coloca o que você quer levar e essa corda vai levando o que você precisar se movimentar. Quem já viu Nada Ortodoxa deve lembrar dessa cena. É a cena que ela vai embora, que ela foge, que alguém comenta, tipo, mas é porque a corda rompeu, então não dá para levar. Então, a gente vai ter Ida no movimento que ela, de uma prece que ela tem poder, que ela estava acostumada a fazer, que existia uma preparação que ela fazia. Então, a comida que ela fazia, o jantar, o marido que ia para o mikvê, tomava banho, chegava em casa de banho tomado, chegava feliz, porque o mikvê, ele é um sinal de purificação, então ele é um sinal de que você tem que estar feliz. Né? É um momento de purificação e de conexão do seu corpo inteiro com o divino. Né? Mikvê seria isso aqui. Ele tem um tamanho específico, né? E é como se fosse uma piscina. Basicamente é uma piscina. Ele tem algumas regrinhas para você poder tomar banho no mikvê. O próprio mikvê vai ter algumas regras específicas. Então, essa água ela tem que ser vinda de um rio, ela tem que ser vinda direto do rio. Tem várias questões. Então, as pessoas tomam banho no mikvê para se purificar. Então, por exemplo, as mulheres, depois de menstruarem, elas tomam banho no mikvê para serem purificadas novamente. Quando você se converte, você toma banho no mikvê. E você toma banho no mikvê sem roupa nenhuma, sem absolutamente nenhum acessório. Você tem que molhar até o último fio do seu cabelo. Tudo tem que ter molhado, tudo tem que ser submerso dentro do mikvê. Então, é tradição dos judeus irem, às vezes, no mikvê para tomar banho antes de irem para casa para o Shabat. Porque você já começa o Shabat limpo e puro. E isso é uma memória que a própria Ida tem. E que é interessante da gente pensar que ela fica muito agoniada. Ela está lá agoniada, querendo chegar em casa o mais rápido possível. Meu Deus, sexta-feira, 4 horas. Que também é interessante, porque aí a gente vai ter outro esquema de sociedade, né? A gente vai ter outros horários. Mas ela está lá naquela coisa de tem que chegar às 4 horas, tem que chegar às 4 horas e tudo mais. Então, a gente vai ter essa personagem que vai chegar numa certa catarse, assim. Né? Ela vai chegar nessa raiva, ela vai sentir coisas, né? Essa personagem que tem raiva, que ofende, que grita. E ela grita de um modo tão forte e tão intenso que ela ignora que todo mundo simplesmente do cortiço que ela morava, simplesmente todo mundo entrou. E alguém fala, isso é reza lá da terra deles. Né? Aprender a espiar a janela dos outros, aprende. Né? A mãe de Brito abriu-lhe o choro, ou seja, deu-lhe uma velha numa coça, né? Até ele começar a chorar. Aprende a espiar a janela dos outros, aprende, para deixarem ela ali. E termina, né?
A multidão no quarto, assim, de repente, era uma coisa vaga, nem saberia explicá-lo. Sexta-feira, a primeira sexta-feira no casarão. Outro texto repleto de ponto final. Pá, ponto, 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 ponto. Os sonhos, ponto. Mãos imóveis que outras vezes expulsaram gritos de labuta inatingível, ponto. Não quero morrer agora, quando há tanta coisa a dizer, ponto. Tudo, ponto. Esquemas amontoados em gavetas, ponto. Outros gênesis intransferíveis, ponto. Irremediavelmente, ponto. No teto caiado de branco, os olhos fizeram centro imóvel, ponto. E é interessante porque isso quebra uma linearidade muito grande nos dois textos, né? Eu acho que isso a gente consegue conectar os dois. É uma coisa meio... Existe um movimento no texto, quase como uma batida. E nesse texto eu acho que fica isso ainda mais claro, porque eles falam sobre as batidas no chão, eles falam sobre as batidas dos sons, eles falam de batidas. Esse texto ele é um texto muito barulhento. Os dois textos são. Todo mundo está falando ao redor. Todo mundo está falando ao redor. Os sobreviventes não são entendidos. Eles não são compreendidos. Então, a gente vai ter duas experiências de isolamento muito diferentes e muito próximas uma da outra. Gente, 9h53. Infelizmente, nem falou tanto assim de ida, porque, enfim, tempo, né? Fala, doidado, me desculpem. Algum comentário? Alguém tem algo a dizer? Pode ser sobre os dois textos, pode ser sobre o curso, pode ser sobre qualquer coisa que vocês quiserem. Então, abram aí. Deixa eu ler se alguém postou alguma coisa aqui. Todos os títulos dos contos remetem à religião judaica? Roberto, assim, não necessariamente, né? Sim, porque existem essas conexões, mas não necessariamente não. Existem outros textos no livro, né, que também vou fazer, o Judite, Gringuinho, eu adoro esse nome, Gringuinho. Salmo 151, Conto de Amor Suburbano, eu acho que também fala sobre o judaísmo. Então, eu acho que esse é o texto, assim, esse é o livro mais judaico dele, de todos os que ele tem. Tem um texto muito bom, que agora eu não vou lembrar o nome, vocês vão me perdoar. Quer dizer, 356. Eu acho que é Os Mortos Enterrem Seus Mortos, que é um texto mágico, assim, que... Deixa eu ver... É esse mesmo? Não, eu estou tentando lembrar de um texto que ele escreveu, que é sobre um holandês. Acho que é um holandês. É um judeu e um nazista que se encontram em Portugal. Eu não vou lembrar o título do texto, infelizmente. Mas existem outros textos que ele vai falar sobre o judaísmo, tem o casamento de Bluma Schwartz, tem vários, assim. É um assunto que vai acabar acontecendo em diversos momentos na narrativa dele, sabe? Eu acho que não tem como você separar muito dele, não, assim. É um pouco complicado de você conseguir separá-lo, assim. Então, para quem tem interesse em estudar judaísmo, ou tem interesse em particular com literatura judaica brasileira, eu acho que ele é talvez o autor que eu mais recomendaria, assim, inicialmente, sabe? É interessante quando você sabe mais sobre o judaísmo. Isso também não você ser honesto, assim. Quanto mais você entende sobre o judaísmo, os textos dele eles vão alcançando novos caminhos, sabe? Assim, você vai percebendo novos espaços, assim. E acaba ajudando bastante quando você vai compreender a leitura dos textos dele, né? Então, leiam ele, gente, é muito bom. Não é porque eu leio ele, não, mas é porque vale muito a pena mesmo. Eu sou muito entusiasta de fazer com que ele volte a ser lido pelas pessoas e volte a ser estudado pelas pessoas. A gente teve no Brasil uma quantidade grande de imigrantes judeus que produziram muita coisa e produziram muito bem. Né? A gente vai ter Paulo Ronay, a gente vai ter a própria Clarice Lispector, a gente vai ter o Samuel Havett, a gente vai ter o Lazar Segal, por exemplo, né? Que são pessoas que são imigrantes, que foram imigrantes judeus, ou filhos de imigrantes e tudo mais,
que vieram para o Brasil e fizeram uma produção muito interessante. E existem N questões da maneira que o Brasil se relaciona com os judeus, e eu acho que isso está ficando cada vez mais complexo, né, nos últimos anos, por assim dizer. Então, e é muito doido, porque são personagens que às vezes a gente nem sabe, a gente nem presta atenção nisso. Por exemplo, a Tatiana Belin, que foi uma pessoa que foi essencial na minha infância, né, uma grande tradutora, uma grande escritora de livro infantil juvenil, que era uma imigrante judia, que ela também tem um livro naquela coleção que eu mostrei para você semana passada, né, a coleção infantil. E quando a gente vai entendendo sobre a religião judaica, vai fazendo essas leituras, unindo tudo isso, né, vai ficando muito, muito fantástico, assim. E, por exemplo, quando eu mostrei para vocês essa imagem, eu falei para vocês do sábado, eu não tinha inicialmente pensado em mostrar o Sabbath Prayer, a cena do Fiddler on the Roof. Eu lembrei no carro. Eu estava vindo para cá e eu estava ouvindo a música do filme, não essa, mas outra. Eu sou muito fã do filme. E eu estava ouvindo a música do filme, eu pensei, caramba, quando eu mostrar a pressa, eu vou ter que mostrar a cena da família, né? Da família fazendo a reza do sábado, porque faz sentido, né? Não é uma reza parada, né? Ela não é uma reza estática, né? Ela é uma reza que envolve movimento. E principalmente nos judeus mais ortodoxos, eles são muito movimentados o tempo inteiro se movimentando. Barulhamento do Shakespeare abafar o que é narrado, mas isso não acontece, talvez pela sagacidade do narrador. Achei esse último conto bem performático. Esse foi um ótimo comentário, bem performático, porque são contos muito barulhentos, assim. Eu acho que lendo em voz alta isso ficou ainda mais claro. Eles são contos com muito barulho ao redor. É risada, é barulho de criança, é barulho disso, é comida no fogo. Eu acho que esse último ainda mais, e eu acho interessante que, por talvez se tratar de uma mulher, talvez isso tenha ficado ainda mais forte, né? Essa ideia de mulheres dominando e controlando e fazendo as coisas, né? Então, e as crianças, tem criança também tende a fazer barulho. Então, joga pedra, grita, chama a mãe, chama fulano, né? Fala alguma coisa, fala outra coisa, né? E interessante também, são dois personagens que em tese não falam, né? Eles não têm quase fala nenhuma. A fala da Ida, o único momento que a gente ouve a voz dela é quando ela vai pedir um isqueiro, né? Um cigarro. Cigarro não. Uma caixa de fósforo para poder acender as velas, né? E a gente vai tendo essa narrativa. Minha gente, foi um prazer enorme. Eu tendo a ser muito pontual, então já são 10 horas da noite. Todo mundo precisa dormir. Todo mundo precisa dormir. Quase não bebi água, minha garrafa tá cheia aqui. É sempre um prazer. Quem quiser me seguir no Instagram para ver quando é que vai acontecer também alguma outra coisa. Esse ano tá difícil por causa da tese, mas sempre rola uma leitura coletiva, um podcast, um vídeo, alguma coisa assim, ou simplesmente meus surtos acadêmicos mesmo, né? Uma pessoa que faz doutorado, trabalha e faz graduação ao mesmo tempo, normal não é, né? Então, surtos sempre são mesmo. Oi, Érica. Olha, tu abriu o microfone e fechou tão rápido. Sempre um prazer, Nanda. Temos aqui como é que é? Os remanescentes de cursos anteriores, né? Então, muito obrigada a todo mundo. Eu queria, porque eu nunca lembro de fazer isso, eu botei na minha cabeça para eu lembrar, que quem pudesse abrir a câmera, eu conseguisse tirar um print. Porque, assim, eu já dei 300 cursos e eu não tenho imagens dos cursos. Porque eu simplesmente esqueço. Então, quem puder abrir a câmera, por favor, me quebra esse galhão aí para mim, entendeu? Não sei porque só está aparecendo seis espacinhos. Eu quero que apareça mais gente. Cadê? Ai, eu tô parecendo um Anube falando essas coisas. Cadê? Como é que mais para mudar esse negócio, minha gente? Apareçam aí, abram o coração. Porque só está aparecendo seis. Tô na escola, o PC dos professores. Um clássico. Tá. Eu vou tirar um print em. Deixa eu soltar o cabelo, pelo menos para dizer que eu me arrumei para. É porque eu lavei o cabelo hoje, aí ele tá bonito.
Bruno, tu sumiu, inclusive. Tem mais gente com a câmera ligada. Quem sabe aí como é que eu consigo para ver essa tela inteira?